Fique em pé quando vai receber o presidente, rapaz. Quando vai receber auxiliar, não tem isso não. Podeis se assentar, Deus vos abençoe. Que é isso? Eu achei até graça agora, Itamar. Eu digo isso porque eu tenho muita liberdade com o Itamar. Nós temos uma convivência de longos anos aí, graças a Deus. A irmã Valdirene é prima da minha esposa. Irmãos, nós estamos findando nesta data mais um trimestre de lições que versou sobre o livro de Mateus. Mateus, que mostrou através dos seus escritos sobre o Rei Jesus. Rei não da forma que eles estavam pensando e esperando que ele viria naqueles dias, mas um rei que tem um domínio eterno para todo sempre. Então, meus irmãos, desde as primeiras lições que nós estudamos, nós pensamos aqui, estudamos ao longo desse trimestre, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que na segunda lição, nós estudamos sobre o nascimento de Jesus. A primeira lição sobre o Evangelho do Reino, nascimento de Jesus, voz do que clama no deserto, a tentação do Senhor Jesus, que ele venceu, o ministério dele na Galileia, que foi o local onde Jesus mais concentrou o seu ministério, que foi na Galileia, as bem-aventuranças do reino, os irmãos se lembram, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e prática devocional, os tesouros do reino de Deus, cristãos firmados na rocha, a autoridade do Mestre Jesus, discipulado, e a missão dos 12. E hoje nós estamos encerrando este trimestre com esse assunto importante, alvissareiro, assunto que a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca pode deixar para trás, ou se esquecer, ou colocar em segundo plano, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição introdutoriamente, aqui no primeiro ponto, diz que o propósito da vinda de Cristo. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito. Ele explicou claramente durante o seu ministério por que nasceu, ele explicou quem ele era, como morreria e como ressuscitaria ao terceiro dia. Meus irmãos, então Jesus Cristo veio a esse mundo, ou encarnou-se, com um propósito totalmente definido em sua vida. Esta noite eu falava com os jovens ali na Regional 3, e eu dizia para aqueles jovens, que todos nós precisamos compreender por qual propósito nós estamos aqui nesta terra. Jesus Cristo, ele sabia por que ele veio, sabia todos os detalhes da vida dele, o tempo que ele viveria aqui nesta terra, tudo direitinho. Ele compreendeu todo o propósito dele, é tanto que ele explicitou isso para os seus discípulos, a ponto dos discípulos não entenderem em determinado momento. Assim somos nós. Nós precisamos compreender qual é a vontade, o propósito é a vontade, é o querer de Deus para cada um de nós. E alguém diz muito apropriadamente que nós precisamos compreender o propósito da nossa vida e viver nesse propósito, porque o que passar disso é tão somente existir, talvez vegetar aqui nesse mundo. A vida não teria sentido, a nossa vida não teria sentido, se nós não soubéssemos o propósito da nossa vida, especialmente para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Mas o apóstolo Paulo diz, não somos como os demais que não têm esperança. Nós sabemos que a igreja de Deus aqui na terra, ela existe. Nós somos igreja de Deus. E Deus tem conservado a sua igreja aqui nesse mundo com um propósito. E tudo aquilo que está escrito sobre a igreja do Senhor haverá de ser cumprido. Porque todos nós estamos passando aqui por um período nesta terra, mas nós entendemos o propósito de Deus para cada um de nós. Então aqui o comentarista diz, Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito determinado desde a eternidade. Não foi, eu sempre digo isso, que
Nada ao longo da história pegou Deus de surpresa, nada, de jeito nenhum. Será que seria nós aniquilar o nosso Deus grande e eterno como muito pequeno, se nós pensássemos que a morte de Jesus Cristo pegou Deus de surpresa? Ah, meu filho morreu lá na terra, meu filho foi condenado. Pelo amor de Deus, nada, absolutamente nada pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nenhum fato aqui na terra. Tudo que tem acontecido ao longo da história está dentro do script de Deus, e Deus sabe todas as coisas. É o Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe tudo. Ele sabe o que eu e você estamos imaginando agora. O Deus que conhece os nossos pensamentos, o intento do coração do homem, Ele conhece todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nada que aconteceu com Jesus nesse mundo foi obra do acaso, de jeito nenhum. E lá em João capítulo 3, verso 16, poucos dias o pastor Luiz me deu a oportunidade para falar em uma congregação, eu falei sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, que alguns dizem que é o texto áureo da Bíblia, está aí resumido o plano de Deus em Cristo Jesus para nós, como Salvador da nossa vida, enfim. Quando o profeta Isaías profetizou sobre a morte de Jesus Cristo, lá mais ou menos 700 anos do Senhor Jesus Cristo vir, ele diz que, deixa-me ver se eu lembro a expressão, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e ele diz assim: pelas suas pisaduras ou pelas machucaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Interessante que o profeta, ele fala no pretérito ali, pelas pisaduras ou pelas machucaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Na mente de Deus, no projeto de Deus, a morte de Jesus já havia acontecido, já estava tudo dentro do plano do Senhor. Então Jesus Cristo sabe direitinho por qual propósito Ele veio a esta terra. Meus irmãos, cristianismo, nós somos cristãos, seguimos a Jesus. O cristianismo, se nós formos entender assim, na forma mais lata da palavra, o cristianismo não é uma religião. Nós não somos uma religião a mais no mundo. Nós seguimos um Deus encarnado, um Cristo que veio a este mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e nós seguimos a esse Cristo. Nós não somos conhecidos como uma religião a mais. Semana atrasada eu fui no colégio de uma neta minha, e aí eles colocaram lá catolicismo romano, islamismo, e aí eles colocaram assim, protestantismo. E aí eu perguntei à minha neta, por que eles colocaram protestantismo? Aí ela falou assim, uai, eu perguntei se não poderia colocar evangélicos. Não pode colocar evangélicos. Cristãos, também não pode colocar cristãos. O que tem que colocar? Protestantes. Deixa que seja protestantes. Esta era que o ano que vem, nós estamos em 2016, o ano que vem, 2017, completa-se 500 anos em que aconteceu de fato, aquela grande revolução no mundo, em que alguém se levantou dentro de uma igreja que era predominante naquela época, ou de uma religião que era predominante naquela época, e Deus falou o coração daquele homem, e ele colocou todas aquelas teses contra a religião predominante, e Deus falou com ele através daquele texto que diz, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer dele. Vai completar o ano que vem 500 anos deste chamado protestantismo. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, a igreja de Deus na terra não é uma religião a mais, é um povo diferente, é algo totalmente diferente daquilo que o mundo prega aí fora. Cristianismo, eu quero introdutoriamente dizer aos irmãos o seguinte, o cristianismo está erigido sobre 4 colunas, ou 4 monumentos principais. Ele está firmado, o cristianismo está plantado em 4 monumentos que tem sustentado este cristianismo. Quais são eles? Primeiro, estrebaria, ou nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma expressão de Paulo que ele diz assim, cumprindo-se o tempo de Deus, ele enviou Jesus Cristo a este mundo. É o Deus que se fez homem,
é o Rei que se fez servo, é o Deus que encarnou-se, é o Criador de todo o universo que veio e tornou-se um bebezinho, como o pastor Enoque fala de quando em vez aqui. É o Deus encarnado naquele bebê. Isso é um mistério tremendo. E o Evangelho está firmado exatamente nisso aí. Qual a primeira coluna que firma o Evangelho? É a estrebaria. É o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudamos isso na lição de número 2. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que o Senhor esvaziou-se. Ele deixou o seu trono de glória, onde ele estava sentado, e ele esvaziou-se. Tomou esse corpo nosso como um corpo de pecado, se fez homem, ele aniquilou-se a si mesmo, diminuiu a si mesmo, veio e habitou entre nós e viveu como qualquer um de nós, para salvar a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a segunda coluna pelo qual o cristianismo está firmado é a cruz. Diga comigo, a cruz, ou a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o grande paradoxo da história. A cruz de Cristo poderia ser a grande tragédia do universo, mas ela é, sem dúvida alguma, a grande vitória do povo de Deus. Seria uma tragédia se Cristo tivesse morrido e por lá mesmo ficasse, mas graças a Deus que ele não ficou. Então, ao invés de ser uma tragédia, a morte de Jesus Cristo, então é a grande vitória do povo de Deus. É exatamente por isso que Paulo diz assim: se há alguma coisa que eu tenho que me gloriar, gloriar-me-ei na cruz de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante isso, né, irmãos? Nós nos reunimos aqui no dia da ceia do Senhor para participar da ceia, e nós falamos sobre a morte de Jesus, nos lembramos da morte de Jesus Cristo, mas nós nos alegramos, porque foi ali que eu e você ganhamos a nossa vitória, o perdão dos nossos pecados e a liberdade para as nossas vidas. Meus irmãos, outra coluna ou outro monumento que o cristianismo está firmado é o túmulo vazio lá em Jerusalém, ou a ressurreição dos mortos. É o assunto nosso de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. É a doutrina central do cristianismo, é a joia preciosa do cristianismo. Qual outra religião por aí afora, eu pergunto? Aliás, que nós podemos até desafiar: qual outra religião no mundo inteiro que o seu líder, que o seu mentor, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos? Nenhuma religião. De todas as religiões do mundo inteiro, somente o cristianismo, ele tem essa marca, ou esse monumento, ou essa coluna de que o nosso Cristo morreu, mas o nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. E o quarto monumento é o trono de glória. O meu Cristo e o seu Cristo não está morto, mas ele está assentado à direita de Deus Pai. Nesta hora, o Jesus que eu sirvo e o Jesus que você serve, ele está vitorioso, poderoso, glorioso, em pé diante do Pai eterno, lá na glória celestial. E lá do seu trono ele contempla a igreja de Campinas. Ele vê você que lá do trono de Jesus Cristo, ele está com roupas brancas e com certeza ele está com o nome escrito em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele contempla você assentado aqui nessa escola bíblica dominical, servindo a ele em espírito e em verdade. É por isso que nós não nos cansamos de cantar, porque ele vive, eu creio no amanhã. É porque ele vive que nós estamos aqui. É porque ele vive que dá sentido a essa igreja estar presente na manhã de domingo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, a cruz não foi um acidente do cristianismo. Longe disso. O tema da lição é morte de Jesus, ou em forma simbólica, cruz de Cristo e ressurreição de Cristo. Sem dúvida alguma, a morte de Jesus não foi programada na terra, não foi, mas ela foi programada nos céus de Deus, lá nos céus de Deus. Apocalipse 13, verso 8. Irmão Jonas, leia para nós Apocalipse 13, 8, por favor. E 8. Habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão
Está falando de uma forma diferente aí sobre a besta, aqueles que não aceitaram a Cristo, mas faz uma referência aí. Esses que não aceitaram, continue nessa expressão. Não, volta aí. Os que não aceitaram. As pessoas que adoraram a besta, está dizendo aí, ou o inimigo do Senhor Jesus Cristo, esses que não aceitaram o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que eu estou dizendo? É que a morte de Jesus Cristo, ela não foi nada programado aqui. Eu digo para os irmãos, quem matou Jesus não foi Judas que o entregou por 30 moedas de prata. Quem matou Jesus não foi o Sinédrio que o condenou. Quem matou Jesus não foi Pilatos que disse para ele, eu tenho poder para te matar e para te soltar. Jesus olha para Pilatos e diz, nenhum poder você teria, se não tivesse dado dos céus. Você não teria poder nenhum. Jesus Cristo, durante todo o tempo em que ele viveu com seus discípulos, ele diz, lá no capítulo 10 de João, eu dou a minha vida, e eu tomo a minha vida outra vez. Só Jesus poderia falar isso. Isso é demais. Isto é demais. Eu dou a minha vida voluntariamente, mas eu tomo ela de volta. Oh Cristo amado, grandioso é o Senhor e digno de louvor. A história diz que Jesus Cristo morreu. A teologia diz, Jesus morreu pelos nossos pecados. É a chamada morte vicária, morte em lugar de alguém. De fato, Jesus Cristo não foi a princípio um mártir, como aqui no Brasil, Tiradentes e outros mártires. Não, ele não foi um mártir. Mártir é alguém que morre sem querer. Jesus não. Várias vezes, não sei se os irmãos se lembram, que o texto sagrado diz que Jesus Cristo chegava em determinado lugar e alguém ia lá para prendê-lo, e o texto diz assim, que Jesus passava no meio deles e eles não viam Jesus. Ele passava no meio deles e eles não o viam. E o texto diz assim, porque não era chegada ainda a hora de Jesus. Quando chegou a sua hora, ele chamou os seus discípulos e disse, é chegada a minha hora. Agora sim, é chegada a minha hora. Agora eu estou dando a minha vida, eu estou oferecendo a minha vida como oferta louvado, oferta de amor. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios fala muito sobre isso, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Agora mesmo nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição dele. Jesus Cristo foi o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele foi o grão de trigo que morreu. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele não dá muitos frutos. É necessário que ele morra. Tudo isso Jesus profetizando acerca da sua morte. Irmãos, a cruz de Cristo, quando eu poderia historiar aqui, quando Jesus foi conduzido a Anás, a Caifás, a Herodes, a Pilatos, aquela coisa toda. Muitas pessoas às vezes gostam de dramatizar aquela caminhada de Jesus Cristo até o Gólgota, mas eu quero objetivamente pensar com os irmãos isto aqui. A igreja não pode esquecer desta mensagem. Os nossos hinos não pode faltar isto, a mensagem da cruz. Eu quero dizer a todos aqueles que pregam a palavra de Deus que a mensagem da cruz continua sendo uma mensagem nova, atual, maravilhosa, que nós devemos pregar aonde quer que nós estivermos. A mensagem da cruz. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Então, meus irmãos, a cruz, ela foi marcada por alguns milagres aconteceram naquele momento. Vejam que não foi uma morte qualquer, foi uma morte diferente, foi uma morte sobrenatural. Quando Jesus chega ao Gólgota, em que os seus algozes colocam Jesus naquela cruz, e abre os seus dois braços ali, para entregar a sua vida em nosso favor, alguns milagres aconteceu. Jesus Cristo começa ali, então naquele momento de cruz, ele começa a salvar alguém ali. A palavra de Deus diz que dois homens ridicularizavam e blasfemavam de Jesus. O texto diz, os dois blasfemavam. De repente um parou e disse, na verdade nós merecíamos estar aqui, mas este que está no meio aí dessa cruz, ele não merecia estar aqui. Não merecia estar aqui. E o coração daquele homem encheu-se de fé. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor,
lembra-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Jesus olha para aquele homem no momento em que eles estavam crucificados e diz, eu gosto dessa expressão, Jesus diz assim, na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai entrar comigo lá. Oh, glória seja dada ao Senhor. Mas o homem não é malfeitor, o homem não fez as maiores atrocidades da vida dele. Jesus olha para aquele homem e diz, hoje você vai entrar comigo no paraíso. Oh graça e oh misericórdia insondável, oh graça soberana de Jesus Cristo, de olhar para um homem que todos nós queríamos que ele morresse, e Jesus Cristo diz, você vai entrar comigo no paraíso hoje, porque a graça de Jesus enche céus e terra, é infinita, não tem jeito de mensurar. Então esse foi o grande milagre que aconteceu ali. Mas diz que houve trevas sobre a terra durante 3 horas. Quantos que já falaram aqui nesse púlpito? O sol se escondeu para não ver aquele ato tremendo, né? Houve trevas sobre a terra durante 3 horas. E eu sei, as pessoas que estavam crucificando Jesus ali ficaram assustadas quando eu vi o sol se escurecer. Vocês já pensaram nisso? O que é um momento mais tarde do que esse, um pouquinho, o dia se fechar em pleno dia, em pleno meio-dia, o dia se fechar e anoiteceu naquele momento. Outro grande milagre ou sinal que aconteceu, lá no templo havia um véu, e diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele era o lugar onde o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para interceder pelo povo. E aí aquele véu do templo, que era o maior símbolo religioso dos judeus, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. Deus falando para a humanidade assim, todo aquele que quiser entrar em minha presença agora pode entrar. Não precisa de sacerdote, entrar uma vez por ano aí para oferecer em uma bacia sangue. Não senhores, vocês podem entrar em minha presença. E hoje o apóstolo diz assim, nós com o rosto destampado, né, com toda a liberdade, nós nos aproximamos do Todo-Poderoso, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Houve um grande terremoto, mas foi um terremoto de benefícios. A Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto em Jerusalém. A terra tremeu, e ao tremer esta terra, diz que alguns sepulcros de santos em Jerusalém foram abertos, e no momento em que Cristo morreu, ele ressuscitou. Algumas pessoas diz que foram ressuscitadas e foram vistas dentro da cidade de Jerusalém. Algumas pessoas andando, alguns crentes andando pelas ruas de Jerusalém. Você acredita nisso? Eu pergunto, você acredita nisso? Diz que houve um terremoto, os sepulcros se abriram. Se você for em Jerusalém, você vai ver que o cemitério em Jerusalém é no meio da cidade, bem no meio da cidade. Há pessoas que moram, os irmãos, nós que vivemos lá, há pessoas que moram dentro do cemitério. O cemitério é no meio da cidade de Jerusalém. E diz que quando a terra tremeu, o Senhor fez com que alguns sepulcros se abrissem, e crentes se levantaram agora, e alguns viram santos, pessoas que eu não sei, alguém pode ter conhecido, pessoas que morreram em tempos atrás, andando vitoriosamente dentro da cidade de Jerusalém. Você acredita nisso? Eu te pergunto, você acredita nisso? Você é crente suficiente para acreditar nessa verdade? Eu creio. Se a Bíblia diz, eu creio. Se esse livro diz, eu creio. Foi por isso que Paulo escreveu, vou falar agora mesmo um pouquinho sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição dos mortos. Outro grande sinal que aconteceu ao Jesus morrer, o testemunho do centurião. Um homem que estava crucificando Jesus, quando ele viu tudo aquilo, ele era um dos algozes do Senhor Jesus. Ele olhou para aquele Cristo crucificado e disse, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não tem jeito. Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Que testemunho, hein? Mas você não está crucificando o Cristo aí como um bandido? Como é que você diz isso? Parece que aquele homem converteu-se naquela hora. Esse homem, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, o centurião. Outro sinal que aconteceu, e o próprio Deus desamparado pelo próprio Deus. Que coisa! Jesus olha para os céus e diz, Pai, por que tu me desamparastes? E Jesus era Deus, o próprio Deus sendo desamparado pelo próprio Deus. Naquela hora alguém diz que Deus deu as costas para Jesus ali, porque em Cristo estava todas as minhas e as suas maldades.
as nossas imperfeições estavam ali sobre Jesus. E Deus, que é amor, mas Ele também é justiça, Ele não quis contemplar toda a maldade do homem, todo o adultério, toda mentira, toda falsidade, toda corrupção. E disse que Ele virou as costas naquela hora. E alguém poeticamente diz que naquele momento Jesus Cristo pega na mão do homem pecador e pega na mão do Pai e faz uma aliança entre o homem pecador e o Pai, que é justo e poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Irmãos, e naquela hora, há um dos evangelistas que diz assim: Jesus clamou a Deus dizendo: Pai, tudo está consumado. É como se estivesse dizendo para cada um de nós assim: Pai, eu estou perdoando todos os pecados de Samuel, eu estou perdoando todos os pecados do João, do Pedro, do Manuel, do Wilson, de todas as pessoas, eu estou perdoando todos agora, tudo está consumado, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, louvado seja. Não foi uma morte qualquer, não foi um homem qualquer que morreu em Jerusalém, foi o meu Cristo e o teu Cristo que estavam sendo entregue, ou entregando a sua vida lá para resgatar a nossa vida. Você louva a Deus por ser perdoado por Jesus Cristo. Você louva a Deus. Você louva a Deus. Eu acho bonito assim, irmãos, os milagres de Jesus foram portentosos e maravilhosos, mas a Bíblia não nos fala para lembrarmos dos milagres de Jesus. Os ensinos de Jesus foram tremendos, mas ela não se recomenda lembrar dos milagres. Mas a morte de Jesus, uma vez por mês nós nos reunimos aqui no segundo domingo do mês para participar da ceia do Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim, que é para nós lembrarmos da morte de Jesus Cristo. Lembre dessa morte. Esta morte tem um significado diferente para você. Não se esqueça disso. Lembre do Calvário. Lembre do Calvário. A morte do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E é exatamente isso que nós nos reunimos na ceia do Senhor para lembrar. Irmãos, Paulo, escrevendo uma das suas cartas em 1 Coríntios capítulo 1, verso 3, verso 23, leia dos irmãos, 1 Coríntios 1 e 23, por favor, leia aí. É maravilhoso a gente pensar nessas verdades bonitas da Bíblia Sagrada. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, a loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus. Como é que é? Escândalo para os judeus? E loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo crucificado. E eu pergunto aos irmãos, será que a cruz, ainda em pleno século 21, ela continua sendo escândalo? Paulo diz, eu prego a Cristo crucificado, a cruz de Cristo, que é uma loucura. Os judeus dizem que é uma loucura, os gregos dizem que é um escândalo. Será que ela ainda é um escândalo em pleno século 21? Onde capelas e igrejas no mundo inteiro se gabam por ter a cruz na frente das suas igrejas. Onde a Cruz Vermelha, que é uma organização mundial, ela se orgulha de ter a cruz como seu símbolo maior. Como é que a cruz é escândalo em pleno século 21? Eu vou dizer para os irmãos como. A cruz, ela é escândalo ainda hoje. Porque todos aqueles que se aproximam da cruz, ela dobra ou ela quebra toda a altivez do coração do homem. Não tem jeito de se aproximar da cruz de Cristo. Não tem jeito de aproximar da cruz de Cristo, a não ser que o homem se humilhe e reconheça que ele é pecador. Na cruz de Cristo, quando a pessoa chega perto da cruz de Cristo, a pessoa tem que se esvaziar de si próprio. A menos que ele chegue com irreverência, como muitos às vezes entram dentro do templo de qualquer jeito. Não. Quando se aproxima da cruz, a altivez do homem é totalmente quebrada. Como é que a cruz é escândalo em pleno século 21? Na rejeição de toda obra humana para a salvação. A cruz rejeita toda e qualquer obra humana para a salvação. Há um texto que diz assim, o que dará o homem em recompensa ou em resgate da sua alma? O que o homem pode dar a Deus? O salmista poeticamente no Salmo 116, parece que o pastor Enoque pregou nisso aqui há poucos dias. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu posso dar? Dar alguma coisa do reino mineral? Dar alguma coisa do reino animal?
Tudo foi Deus quem fez. Tudo é feitura das mãos dele. O que eu posso dar a Deus? Somente o meu coração contrito em dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. A cruz de Cristo, ela é escândalo, porque ela rejeita toda obra que o homem porventura fizer para alcançar a salvação. Terceiro lugar, na afirmação de que só em Cristo Jesus existe salvação e perdão dos pecados. A maior coragem que Pedro teve, irmãos, em todos os tempos, foi quando ali em Jerusalém, está no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro foi interrogado pelas autoridades que haviam matado Jesus poucos dias atrás, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: não existe um nome debaixo dos céus pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só existe esse nome, só existe esse nome. Como diz a música do cantor: não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, não tem ninguém. Só existe um nome que pode salvar o homem: Jesus. Pedro diz: debaixo dos céus não existe outro nome o qual o homem pode ser salvo. Como é que a cruz é escândalo? Na afirmação de que fora do sacrifício da cruz, todas as pessoas são pecadoras e estão condenadas fora do sacrifício de Cristo. Hoje está pregando um evangelho tão light, um evangelho tão barato por aí afora, um evangelho que excluíram a cruz do evangelho. Mas Romanos capítulo 3, verso 23, continua valendo como nunca, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas quando o homem se aproxima da cruz de Cristo, aí sim, quando ele chega ali com fé, então a cruz de Cristo é suficiente para arrancar os nossos pecados, e como diz Paulo, rasgar a cédula que nos era contrária. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Não vamos nos esquecer do episódio da cruz de Cristo. Deixe-me falar alguma coisa sobre a ressurreição de Jesus, para nós terminar. Quantos minutos eu tenho aí, pastor Itamar? 15, então pronto. Então é 15, vocês dão um sinal a hora que terminar. Qual é o estandarte da esperança do cristão? Ressurreição de Jesus Cristo. Quando se fala em morte de Jesus, muitos homens morreram, mas quando se fala em ressurreição dentre os mortos, e especialmente ressurreição para nunca mais morrer. Eu citei agora mesmo que alguns santos foram vistos na cidade de Jerusalém, mas aquelas pessoas tornaram a morrer. Vocês sabiam disso? Elas tornaram a morrer. Elas haverão de ser ressuscitadas na ressurreição do último dia. Na ressurreição do último dia. Ali onde Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 em diante, ele fala sobre isso. Mas Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, ele, como ele diz, ele tomou a sua vida para nunca mais voltar a morrer. Nunca mais. Nunca mais. Foi só um período de tempo, um período em que ele tinha um propósito nisso, né? E alguém diz assim, que nós viemos do pó, nós somos pó, voltaremos ao pó, mas o pó não é o destino final, nem de Jesus e nem de todos aqueles que o servem. O pó não é o nosso destino final, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria que os irmãos lessem esse texto. Leia lá em sua casa, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo, ele em algumas perguntas retóricas, Paulo faz umas perguntas tão tremendas, ali tem coragem de fazer umas perguntas tão tremendas em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele faz umas perguntas tão tremendas ali, que ele diz, mais ou menos, ele diz assim: ou a cruz é o maior milagre de toda a cristandade, ou é o maior embuste que pode ter sido conhecido até hoje. E ele faz algumas perguntas. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de enganadores nesse mundo. Paulo continua falando, se Cristo não ressuscitou, uma mentira tem transformado o mundo inteiro. Você pode ler lá. Uma mentira às vezes tem transformado o mundo inteiro. Ele faz a pergunta, ele está perguntando. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós poderíamos fechar as portas desse templo aqui e lacrá-las. Irmos embora para a nossa casa, colocar um pano preto na porta, em cada porta aqui, e dizer, a nossa fé não tem sentido.
se ele não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã ou inútil a nossa pregação e falso o nosso testemunho, se ele não tivesse ressuscitado. Paulo diz tudo isso lá em 1 Coríntios. Os crentes que morreram na fé, diz Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, eles pereceram. Eles estão perdidos. Eles pereceram para sempre. Se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos em nossos pecados e seríamos os maiores pecadores desta terra. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós só poderíamos esperar nele nesta vida, e nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperaríamos nele somente nesta. Quantas pessoas que vêm para a igreja e esperam em Cristo somente nesta vida? Ah, pobre cristianismo é esse. Não, eu vim para a igreja para Jesus melhorar a minha vida, me dá um emprego melhor, me dá uma casa melhor, me dá uma vida mais confortável. Ah, meu Deus, será que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é só para isso? A cruz seria então o símbolo do fracasso de todo o povo de Deus. Nos primeiros versículos de 1 Coríntios, Paulo retrata tudo isso aqui, mas aí ele contrapõe tudo aquilo que ele disse. Aí ele diz, mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo está escrevendo para os coríntios. A cidade de Corinto era uma comunidade grega. Os gregos não criam na ressurreição dos mortos. Eles diziam que a alma era imortal, mas o corpo do homem não. Que coisa é essa? É o que os gregos criam, uma filosofia de que a alma é imortal, mas o corpo do homem não. Aí Paulo vem trazendo um ensinamento exaustivo aqui para os crentes corintos, dizendo, olha, esse corpo, ele faz aquela simbologia de uma semente. Esse corpo que é depositado na terra e que aparentemente vai ao pó, esse corpo um dia ele é levantado. Ele diz, o corruptível um dia se revestirá da incorruptibilidade, o mortal revestirá da imortalidade. Isso aqui vai tornar outra vez a vir de volta. E aí Paulo faz algumas perguntas. Vocês não creem na ressurreição de Jesus? Então, se você crê na ressurreição de Jesus, você tem que crer na ressurreição do seu parente que morreu. Você tem que crer na sua ressurreição, se é que você crê na ressurreição de Cristo. E aí ele traz essas convicções tão fortes e tão grandes sobre a ressurreição de Cristo, que é a pedra de esquina da nossa fé. A pedra angular da nossa fé é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo fala que a ressurreição é um fato incontroverso, não tem jeito de negar. Como é que nega a ressurreição de Jesus? Como é que se nega a ressurreição de Jesus? Quando ele ressuscitou, algumas mulheres foram ao sepulcro levar flores, é coisa de mulher mesmo, né? Diz que a mulher é muito sentimentalista, e elas foram levar flores ao sepulcro, e Jesus aparece para aquelas mulheres ali. Foi tão natural que elas pensavam que ele era o guardião do cemitério. Ele era o guardião do cemitério. Ele teve que conversar com elas para que elas soubessem que ele era o Cristo. E ele diz, olha, diga para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles. Durante 2 EBDs, durante 2 escolas bíblicas dominicais, Jesus Cristo se apresentou para os discípulos ali na manhã de domingo. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso que não é bom a gente perder culto, porque quando a gente vem ao culto, a gente encontra Jesus aqui. Houve um crente que não foi, houve um dos 12 discípulos que não foi na EBD naquele domingo, e durante a semana os discípulos disseram, Jesus estava conosco lá, ele apareceu para nós, lá nós estávamos escondidos das autoridades com medo, e ele apareceu para nós. Ele diz, eu não creio, se eu não tocar a minha mão, o meu dedo na mão dele onde foi perfurado, eu não acredito. Mas graças a Deus, no outro domingo eles estavam reunidos no mesmo lugar, e o Tomé foi na igreja, foi na EBD naquele outro domingo. E Jesus aparece outra vez, estende as suas mãos e diz, Pai seja convosco. Oh, irmãos, Jesus está aqui nessa EBD. O mesmo Cristo que apareceu para os discípulos lá, então ele está aqui. Paulo então no capítulo 15, ele fala, ninguém pode negar a volta de Jesus Cristo. Aí Jesus fez questão de mais de 500 crentes reunidos lá na galeria. Você já pensou nisso?
mais de 500 crentes reunidos lá na Galileia. Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Imagine como ficou esse culto lá na Galileia. Os irmãos reunidos. Olha, nós somos aqui quantos? Talvez nós temos mais de 500, um grupo mais ou menos como esse. De repente, irmãos, Jesus Cristo entra ali, dentro daqueles 40 dias, ressuscitado dentre os mortos, e diz: paz seja convosco, e dá algumas instruções para os discípulos ali, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, 2 discípulos no caminho de Emaús, ele aparece para eles lá. Os discípulos, eles estavam assim, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, eles estavam meio descoroçoados, e Pedro diz: eu vou pescar. E Pedro tinha uma liderança muito grande, diz que um líder nunca é uma pessoa neutra, e Pedro chamou os discípulos para pescar, e Jesus aparece para eles lá, e arruma pão e peixe lá na praia do mar, e, irmãos, foi outro encontro maravilhoso. E ele diz que eles não ousavam perguntar quem era Jesus, sabendo que era o Senhor dos exércitos. Você crê que Jesus está aqui? Eu pergunto, eu estou perguntando, você crê que Jesus está perto de você aqui? Você acredita? Você acredita? Os discípulos não acreditaram não, muitos não acreditaram não, Tomé não acreditou não. Que negócio aí, como é que eu vou acreditar nisso? Mas Paulo vem trazendo um argumento forte, dizendo: olha, ele apareceu para todas essas pessoas. Irmãos, Paulo, os irmãos sabem que Paulo não era um dos discípulos. Paulo foi uma pessoa que Jesus chamou ele depois. Paulo estava exatamente perseguindo os cristãos, pegou carta das autoridades em direção a Damasco. Naquela estrada Jesus aparece para ele ali também. Glória a Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Aí Paulo disse assim: por derradeiro de todos, Jesus apareceu para mim também como abortivo, e hoje eu creio, eu prego Jesus Cristo, porque ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Jesus, aparece para certas pessoas aqui hoje, nessa escola bíblica dominical, que às vezes não creem em ti. Jesus pode apresentar para você hoje, irmão, durante essa escola, ele chegar perto de você e dizer: eu sou o Cristo, olha aqui para as minhas mãos que foram cravejadas. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão para os céus e glorifique a Jesus Cristo. Eu quero orar para que em nossos cultos, em nossas reuniões, as lágrimas venham cair em nossos rostos, porque o nosso Cristo é vitorioso, ressurreto dentre os mortos. A Bíblia diz, Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Cristo e as primícias. Se nós tivéssemos tempo para falar sobre isto aqui, né? Lá na colheita lá na Israel, ele escolheu o primeiro feixe de trigo, que era chamado de primícias. Primeiro feixe de trigo, e aquele feixe era para o templo, era consagrado ao Senhor. Aí a palavra de Deus diz assim: Cristo, as primícias. Cristo e aquelas pessoas que ressuscitaram com ele ali em Jerusalém, foi as primícias da ressurreição dos mortos. Depois aquela colheita geral, aquela colheita imensa, geral. Sabe que colheita é essa? Todos aqueles que ao longo da história estão dormindo com o Senhor. Estão dormindo com o Senhor. Lembra de alguém aí, parente seu, que está dormindo com o Senhor, e que naquele dia em que a toque da trombeta de Deus soar lá nos céus, essa pessoa haverá de ressuscitar dentre os mortos. Quantos nós já vimos velar aqui dentro desta igreja? O pastor Albino, pastor Geraldo Pires, pastor Elpídio, pastor Oswaldo Silva. Nós já vimos ser velado aqui dentro desta igreja. Naqueles dias eles haverão de ressuscitar dentre os mortos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se a grande colheita desde Abel, todos aqueles que morreram em Cristo, Deus vai fazer com que eles ressuscitem naquela hora. E aí lá na frente, os judeus, eles colhiam o último molho da colheita, que era chamada de rabiscos da colheita. Esses, a maioria dos teólogos diz que são aqueles que durante a grande tribulação não aceitaram o sinal da besta em suas testas, em suas mãos, e confessaram a Jesus como Salvador e morreram. Lá em Apocalipse capítulo 20 verso 4 diz assim: e lá no final da grande tribulação eles ressuscitaram dentre os mortos e foram reinar com Jesus para todo sempre. Meus irmãos, a ressurreição dos mortos, a morte de Jesus e a ressurreição dos mortos é a grande bandeira da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, e nós não podemos nos esquecer disso. Eu quero desafiar todos os pregadores e cantores aqui nesta manhã. Vamos cantar e vamos pregar sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus. Vamos falar mais sobre isso.
Vamos falar mais sobre o significado do que é o Cristo ressurreto. Vamos falar para as pessoas: você sabia que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e triunfantemente Ele haverá de voltar para nos buscar? Só o Senhor é digno para todos sempre de ser adorado. Queira se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos cantar um corinho aqui. Eu tinha mais alguma coisa para dizer, mas não vou falar. Eu estou encharcado da presença de Jesus Cristo na minha vida. O nosso Cristo, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está conosco aqui nesta escola bíblica dominical. Eu vejo Jesus, eu abraço Jesus, eu afago Jesus. Eu creio, irmãos, na ressurreição de Jesus como nunca. Glória a Jesus Cristo para sempre. Já contei aqui, mas eu não posso deixar de esquecer disso. Minha mãe, quando morreu com 43 anos de idade, eu falei isso essa semana no aniversário da minha irmã Neuza. Minha mãe foram dar remédio para ela. Ela falou assim: não precisa me dar remédio, eu estou vendo os anjos de Deus vir me buscar. Eu contemplo os anjos de Deus vir me buscar. E ela falou aquilo e cantou um hino, um corinho, e foi morar com Jesus. Vamos cantar um corinho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas cante com a alma.